O direito de autor é o direito exclusivo do autor de decidir se ele ou ela permitiria que outras pessoas utilizassem a sua obra, em que condições e para que remuneração. Os direitos de autor protegem a arte visual, música, fotos, vídeos, obras literárias, coreografia, obras dramáticas, design, software informático, base de dados e outras obras criadas por um autor. Os direitos de autor são protegidos por lei em todo o mundo. Existe o direito do autor em todos os Estados-membros da União Europeia. Doravante, UE. E é desenvolvido com base nas diretivas da UE do domínio relevante e sem qualquer atraso, complementando com as disposições das novas diretivas e convenções adotadas. As receitas alimentares não são diretamente referenciadas como objeto de direitos de autor em qualquer legislação. No entanto, elementos individuais de uma receita alimentar pode ser considerada como objetos de direito de autor. As receitas alimentares consistem condicionalmente em 3 partes: a lista de ingredientes e as suas quantidades, a descrição do processo de preparação e a visualização dos alimentos, que pode ser numa foto ou um vídeo. A composição de uma receita não é objeto de direitos de autor, pois não é possível provar que existe uma pessoa em particular que seja a primeira do mundo a decidir utilizar o conjunto particular de produtos para preparar um prato. A descrição do processo de cozedura pode ser um objeto de direitos de autor se for considerada uma obra criativa, se possuir uma apresentação original e se for classificada como uma obra literária. As fotografias e os vídeos dos alimentos e do seu processo de preparação são sempre um objeto de direitos de autor. Se a música utilizada no vídeo ou na apresentação é também sempre um objeto de direitos de autor. O autor da obra, a pessoa que criou a obra, é o sujeito dos direitos de autor. O autor de material fotográfico e vídeo, bem como o autor da música, se for utilizado no vídeo ou apresentação, será definitivamente sujeito dos direitos de autor no âmbito do processo de digitalização de receitas alimentares. Se a descrição de uma receita pode reivindicar o estatuto de uma obra literária, o autor da descrição da receita também pode ser sujeito dos direitos de autor. Inicialmente, o fotógrafo ou operador de vídeo em particular é o autor do material fotográfico e vídeo. Contudo, na maioria das situações, os direitos de autor de material visual em particular são assumidos pelo cliente, que pode ser um museu, uma tipografia, um produtor de projetos ou outra instituição, organização. Neste caso, os direitos de autor são definidos e regidos por um acordo mútuo de direitos de autor. No decurso da digitalização e apresentação de receitas alimentares, existe um risco duplo. O risco de perder o controle da autoria das obras próprias, o risco de violação dos direitos de autor de terceiros. Para proteger os próprios direitos de autor, deve ser corretamente declarado quem detém os direitos de autor, os contactos para comunicar para concordar com a utilização da obra devem ser claramente indicados, o símbolo internacionalmente reconhecido dos direitos de autor, em particular a letra C num círculo, acrescentando o nome e o do ano da primeira publicação, pode ser utilizado, os contactos para comunicar para concordar com a utilização da obra devem ser claramente evidenciados, a fotografia ou o vídeo podem ser etiquetados. A fim de não violar os direitos de autor, a forma mais segura de cumprir os direitos de autor é criar o seu próprio conteúdo original. Não utilizar conteúdos de origem desconhecida. Se não for possível gerar-se em materiais encontrados na internet do curso de preparação do conteúdo original, deve ser encontrada a origem do autor da obra que é utilizada. Os materiais de origem desconhecida não devem ser utilizados, mesmo que outros utilizem o mesmo conteúdo sem qualquer referência. A licença de utilização da obra deve ser recebida do autor. Por vezes, uma referência não é suficiente. Uma obra não pode ser utilizada sem uma autorização a pagamento se for declarada em conformidade, mesmo que o conteúdo privado seja produzido sem a intenção de obter o benefício financeiro. Deve ser recebida uma autorização por escrito do autor da obra protegida de direitos de autores. Contudo, a lei também prevê várias exceções quando o acordo e a remuneração do autor não são necessários, por exemplo, quando as obras são utilizadas num processo de estudo. É preciso utilizar sites de conteúdo legal. Na internet há imagens, vídeos e músicas cujos autores não se opõem à sua utilização. Fotos e vídeos podem ser encontrados em sítios específicos ou bancos de fotos, tanto por uma pequena taxa, por exemplo, a Dove, o Deposit Photos, o Shutterstock, como também gratuitamente, o Pexels, Pixabay, o Hootsuite, Reshoot, o Uplash, etc. A música gratuita está disponível, por exemplo, no YouTube, Freestock Music, by Purple Planet. Obrigado pela atenção.